Esse é mais um Panorama RTN para você. A gente já começa falando de um tema muito importante. Estamos em março, março amarelo, março que é o mês mundial de conscientização de endometriose. E a gente recebe aqui com a gente o Dr. Cláudio Crispi Júnior, que é médico, ginecologista e cirurgião. Dr. Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos falar então de endometriose. Por que é tão importante alertar para essa doença? Obrigado a vocês, é muito importante esse tipo de campanha que estamos fazendo esse mês inteiro por Março Amarelo. Março Amarelo é um mês que a gente está falando um pouco sobre endometriose. O Dia Nacional, né, de Conscientização da Doença foi agora dia 13 de março. E por que é tão importante falar dessa doença? Tá? A endometriose é uma doença muito prevalente, é uma doença que afeta 1 a cada 10 mulheres em idade reprodutiva. E ela tem uma capacidade de diminuir drasticamente a qualidade de vida das mulheres, principalmente em relação à dor. Pacientes que têm muitas dores, principalmente menstruais, e que levam a um prejuízo na sua qualidade de vida, na vida social, na vida laboral, e a paciente ela fica às vezes incapacitada de dor, além de poder levar a um quadro também de infertilidade. Então ela afeta muitas mulheres, estima-se, como eu disse, 1 a cada 10 mulheres é muita gente, certo? E que pode ter um impacto muito grande naquela vida daquela menina que pode querer engravidar, ou aquela menina que tem dor e não consegue fazer suas atividades de forma cotidiana. Além das dores, quais são os outros sintomas que a gente pode observar? Então, na verdade, principalmente os sintomas relacionados à endometriose têm a ver com dor, tá? E são dores, geralmente, em relação à parte menstrual, ou seja, são dores que têm relação com o ciclo menstrual. Então, ela pode ter desde uma cólica menstrual muito intensa e de caráter progressivo, aquela que vai piorando ao longo dos anos, ou seja, ela com 20 anos tinha uma dor, com 25 essa dor era pior e assim vai, tá? E outros sintomas relacionados também à menstruação, por exemplo, paciente que tem muita dor ao evacuar quando menstrua, o paciente pode ter dor a urinar quando menstrua, ela pode ter uma dor lombar quando menstrua de forma incapacitante, e ela tem também aqueles comemorativos todos, ela pode ficar com a barriga muito distendida na época menstrual, e com o tempo que vai passando, a dor se torna mais crônica, e essa dor ela pode começar a não ter mais relação com a menstruação, e a dor dela pode começar a ser diária, ou fora da menstruação em algum período específico, como por exemplo a ovulação. Então, na verdade, é uma paciente que tem, na verdade, essa questão de dor relacionada. E dor, geralmente, em relação ao período menstrual, certo? Então, quando a gente pensa nessa paciente que tem dor crônica, ou seja, a dor que dura mais do que 6 meses, mesmo que seja cíclica, ou seja, que ela vai tendo essa ciclicidade com o ciclo menstrual dela, a gente tem que pensar na endometriose de cara, que é a doença que faz isso. Muito raramente, a gente estima 15% das pacientes também podem cursar uma alteração do fluxo menstrual. Aquela paciente que tem o sangramento menstrual aumentado e etc. Então, não é o sintoma principal. Eu ouço bastante isso nas consultas. As pacientes falando, doutor, mas a minha menstruação é normal, eu sangro 3, 4 dias somente, eu não sangro muito. Eu falo, isso realmente não tem uma obrigatoriedade, porque não necessariamente a paciente que tem endometriose tem um fluxo menstrual aumentado, tá certo? Tem que pensar na dor. E principalmente dor que a gente chama de catamenial, relacionada à menstruação. E a paciente pode ser assintomática também? Boa pergunta. Ela pode sim ser assintomática ou ela pode ser oligossintomática. A paciente tem pouco sintoma, tá? Contudo, muitos pacientes que se dizem assintomáticas, quando você vai fazer uma entrevista, uma anamnese médica, certo? Com ela um pouquinho mais a fundo, e você consegue perguntar algumas coisas específicas, ela sempre pontua alguns sintomas que ela mesma negligenciava por achar normal. Mas sim, existem pacientes que não têm dor nenhuma, tá? Tem aquela paciente que não tem dor nenhuma, que já engravidou, já teve filho, etc., e não teve nenhum prejuízo e descobre por um exame um achado no exame, tá? E tem aquela paciente que não tem dor, porém ela pode ter uma dificuldade de engravidar. E o sintoma dela se desenvolve a partir do momento que ela tenta engravidar e não consegue, tá certo? Então, a endometriose tem uma ligação com a questão da infertilidade. Sim. A gente estima que, geralmente, pacientes com endometriose, 40% das vezes vão ter dificuldade de gravidez, tá? É muita gente. Você vai pensar, quase metade dos pacientes que têm endometriose podem ter alguma dificuldade ou não conseguir atingir a gravidez de forma espontânea. Então, sim, ela tem um impacto grande em relação à fertilidade, tá? Importante até dizer sobre isso, porque quando você pensa na dor, que é o sintoma principal da doença, você não tem uma relação ainda comprovada do tamanho da doença com a intensidade dos sintomas. O que significa isso? Não necessariamente, quanto maior a doença, mais sintomas. A gente vê o dia inteiro pacientes com doenças muito pequenas e dores incapacitantes e vice-versa. Às vezes, paciente com uma doença muito grande e ela tem, na verdade, nenhum sintoma, muito pouco sintoma. Contudo, para a infertilidade,
uma relação tão direta. Sim, quanto maior a doença, a gente pode ter mais sintomas, sim, tá? Em relação a mais dificuldade de gravidez. Contudo, a gente sabe que qualquer grau da doença também pode levar a dificuldade de gravidez. Então, existem graus da endometriose, é isso? Existem graus, exatamente. A paciente ela pode ter graus variados da doença. Existem diversas classificações para isso e várias sociedades mundiais já tentaram classificar. A gente até usa isso de forma mais acadêmica, porém, no mundo real, na prática, os graus ele tem pouca prática clínica, porque, como eu disse, né, você não tem muita relação obrigatória de tamanho com sintoma, então a gente acaba, na verdade, tratando muito mais pelos sintomas em relação ao que ele impacta a vida da paciente do que pelo grau. Obviamente que uma das indicações, por exemplo, de cirurgia é a doença grave. O paciente tem uma doença, às vezes, muito grave, independente dos sintomas dela, que afeta o intestino de forma muito grande, por exemplo, a ponto de estenosar o intestino dela. Então, essa paciente, eu tenho que pensar em operar antes de ter uma complicação. Você falou de exames para detectar, né? Quais são esses exames para diagnosticar a endometriose? Essa discussão é uma discussão grande, porque existem, na verdade, dois grandes exames para a gente tentar fazer. O diagnóstico, na verdade, quando a gente fala de diagnóstico, ele tem uma forma só de ser feito, tá? O diagnóstico é por biópsia até hoje, ou seja, a paciente foi submetida à cirurgia, tá? E a gente fez a biópsia. Se eu tenho endométrio fora da cavidade do útero, eu tenho endometriose. Então, se eu pegar um tecido, exemplo, do intestino, ele levar para a biópsia, e a gente conseguir ver na biópsia, endométrio no intestino, isso é endometriose, beleza? Contudo, a gente não precisa esperar hoje que a paciente tenha uma cirurgia para ter um diagnóstico, senão isso demora muito para tratar. E nem todo paciente tem que operar também, isso é importante ser dito, né? Então, quando a gente pensa em relação a diagnóstico, eu tenho que juntar os sintomas da paciente, a história clínica dela, e existem dois grandes exames de imagem muito importantes para isso hoje. É a ressonância magnética da pelve, tá? E também a ultrassonografia transvaginal, mas as duas têm que ser feitas com preparo intestinal. A paciente tem que fazer aquele preparo de deixar o intestino livre de gases e fezes, que isso ajuda demais a detecção no exame de imagem, tá certo? Então, às vezes, a paciente fala, poxa, doutor, eu fiz sempre o meu exame de rotina, fazia minha ultrassonografia todo ano direitinho, nunca viram nada. É possível que eu não veja esse exame de rotina feito de forma mais rápida, porque não teve preparo adequado. Às vezes, quem fez o exame não tem experiência na doença. Então, na verdade, não é somente uma ultrassonografia de rotina. Contudo, as sociedades de radiologia têm cada vez mais, né, alertado e treinado as pessoas para que no exame de rotina, pelo menos, consigam ver alguns achados que sugerem a doença, para aí sim partir e indicar alguns exames maiores. E quando a cirurgia passa realmente a ser indicada? A indicação de cirurgia, existem várias, na verdade, tá? Mas assim, eu vou pontuar as 4 principais que a gente sempre fala em relação às consultas, né? Primeiro é aquilo que eu cheguei a falar rapidamente, é paciente que tem uma doença grave. Grave significa a doença está fazendo algum impacto funcional em algum órgão pélvico do paciente, estenosando o intestino, estenosando o ureter, ou seja, a paciente vai ter uma perda de função importante de um órgão a ponto de levar a um quadro de emergência. Exemplo, se ela estenosa o ureter, ela pode perder a função renal, por exemplo, ela pode obstruir o rim, tá certo? Então a gente tem que pensar em prevenir esse tipo de doença. Então, quando a doença é grave, independente de sintoma, tem que operar para você ter uma doença grave, uma complicação grave da doença, tá? Outra indicação é aquela paciente que é infértil. A infertilidade, a cirurgia, em alguns casos específicos, ela também pode melhorar a taxa de gravidez. Então, na verdade, pacientes mais jovens, pacientes que têm as trompas, né, que são pérvias, ou seja, ele fez o exame das trompas e viu que elas funcionam. Então, a gente pode, às vezes, com a cirurgia, devolver uma capacidade reprodutiva na pessoa que tentou engravidar e não conseguiu ter endometriose, tá? A principal indicação de cirurgia é sempre a dor. Por quê? Quando o paciente tem dor e essa dor está sendo refratária ao tratamento hormonal, o medicamentoso, a mudança de estilo de vida, a alimentação, etc. Quando tem essa questão em relação à dor, ela é refratária, eu não estou conseguindo manejar mais a dor de forma conservadora, a cirurgia é indicada nesses casos para você eliminar fisicamente a doença. E deixo claro aqui que somente a cirurgia elimina a doença, não tem nenhum tratamento clínico que elimine a doença, tá certo? Então você elimina e fisicamente tenta melhorar a qualidade de vida da paciente. E por último, a paciente tem doença no ovário. Quando a doença está atingindo o ovário, ela se chama endometrioma de ovário, tá? E no ovário, ela tem, na verdade, sempre um manejo difícil de cirurgia ou não, porque quanto mais a doença cresce no ovário, mais ela rouba o parênquima e ela destrói a reserva de folículos da paciente.
Contudo, se eu operar o ovário, eu também posso destruir a reserva folicular, então fica sempre em cima do muro. Contudo, endometriomas muito grandes, ou seja, doença no ovário muito grande, tem risco de complicação. Eu sei que o cisto de ovários muito grandes, né, ele pode romper. E romper, geralmente, se torna um quadro de emergência, porque vai ter sangue dentro da barriga. Então, geralmente, cistos de ovários de endometriose muito grandes, eles exigem de nós também uma cirurgia para prevenir uma complicação e prevenir que ela cresça muito também e não fique destruindo mais ainda a reserva da paciente. Esses 4 grandes grupos de indicações de cirurgia, tá certo? Tá certo, a gente vai continuar falando sobre esse tema, a gente vai dar um intervalinho rapidinho e voltamos já já. Estamos falando de um tema muito importante hoje, que é endometriose. Estamos recebendo o Dr. Cláudio Crispi Júnior, que é médico, ginecologista e cirurgião. Então, vamos continuar falando de endometriose. É possível que os sintomas aumentem ao longo dos anos? Sim, não somente é possível, como é a forma mais comum dos sintomas de dor se apresentarem, tá? Porque a gente chama que o caráter da dor da endometriose, seja dor menstrual, seja qualquer outro tipo de dor, ele tem um caráter progressivo, de pior ao longo do tempo, certo? É aquela paciente que tem uma cólica menstrual X numa idade, ela vai multiplicando ao longo dos anos se ela não for bloqueada inicialmente, certo? Então, sim, é possível que ele piore, não somente é possível, como isso é o mais comum de acontecer. Aquela paciente que com 30 anos chega no consulta e fala, poxa, aos 15 anos eu tinha cólica, mas era suportável, aos 18 tudo bem, aos 25 se tornou muito grande, hoje é insuportável, ou seja, ela foi piorando ao longo dos anos, certo? É o mais comum de se apresentar. E a menopausa pode amenizar esses sintomas? Poxa, isso é uma pergunta muito boa também, porque quando a gente pensa em relação à a menopausa, vamos dizer de forma mais leiga, entre aspas, né, é que a gente tem o maior bloqueio ovariano que a gente pode fazer, certo? Um tratamento da endometriose, sem ser o cirúrgico, é sempre tentar fazer o bloqueio hormonal ovariano, porque quando você bloqueia o ovário, você está diminuindo o aporte hormonal da doença, que é uma doença hormônio dependente. Vamos pensar, se eu tenho um endométrio fora do útero, aquele endométrio responde hormonalmente de forma idêntica, às vezes até mais potente, do que o endométrio tópico. O tópico é aquele normal dentro do útero. Então você tem, na verdade, um estímulo hormonal o tempo inteiro. É uma doença hormônio dependente. Então, quando eu faço um tratamento da paciente, eu quero fazer o quê? Diminuir o aporte hormonal da doença, para tentar diminuir a dor e diminuir até mesmo o crescimento dela, tentar diminuir o crescimento dela. Então, quando eu chego na menopausa, ou seja, eu tenho climatério, a menopausa acontece, você tem, na verdade, o menor aporte hormonal que existe, porque eu tenho a falência ovariana natural da mulher, certo? Então, quando você tem essa falência ovariana, você tem, na verdade, uma diminuição do aporte hormonal. É como se fosse um grande bloqueio hormonal. Então, sim, depois da menopausa, há uma tendência natural dos sintomas amenizarem, sim, assim como tem uma tendência natural da doença estabilizar de vez, igual mioma, igual qualquer outra doença hormônio dependente. Na menopausa, então a gente meio que tenta tratar a paciente em forma de dor, de bloqueio, até a menopausa, e depois o comportamento da menopausa tende a ser até melhor do que um bloqueio hormonal. E qual a diferença entre endometriose e adenomiose? Isso é uma boa pergunta também, porque está muito na moda falar de adenomiose hoje, porque está muito prevalente. Os exames de imagem melhoraram muito a detecção de doenças e a cada vez aparece mais adenomiose, tá? Vamos falar de forma mais leiga. A adenomiose é como se fosse uma endometriose do músculo do útero, tá certo? Porque a gente já falou, endometriose é endométrio fora da cavidade uterina, endométrio ectópico, beleza? Então, quando esse endométrio está no intestino, está no ligamento utero-sacro, que é um ligamento do útero que é muito prevalente a doença, eu tenho endometriose na pelve, beleza? Quando você tem, na verdade, o endométrio infiltrando a musculatura do útero, como se fosse um mioma, tá? Eu tenho uma endometriose do músculo uterino, que tem esse nome bonitinho de adenomiose, certo? Então, a adenomiose nada mais é do que endométrio ectópico, sim, igual uma endometriose, só que nesse caso específico, ele está afetando a musculatura uterina, ele está infiltrando o músculo, miométrico, certo? Então, ele se comporta como endometriose por ele dar cólica, mas também tem um comportamento, às vezes, de mioma, porque está no músculo, então também pode levar a sangramento aumentado. Tudo que eu falei que a endometriose geralmente não cursa com isso, que é sangramento aumentado, a adenomiose pode cursar. E a endometriose, ela é genética? O que apontam os estudos? Os estudos apontam, sim, para uma questão hereditária da doença. Não é à toa que quando a paciente tem uma parente de primeiro grau com endometriose, ela tem uma chance de 700% a mais de ter a doença também, tá certo? Contudo, a gente não tem hoje, até hoje, nenhum gene especificamente confirmado. Paciente que tem alteração desse jeito, nesse gene, vai ter a doença. A gente não tem ainda essa informação, tá? Mas a gente tem esse padrão de hereditariedade, então é óbvio que isso nos leva a crer que existe um padrão, sim,
de parte genética envolvida, mas a gente não consegue definir ainda. Por exemplo, a doença específica Y tem o gene que, quando tem alteração nesse gene, eleva a doença. Beleza, a gente não tem isso ainda, tá? Mas a gente tem, sim, todo esse padrão de chance aumentada de forma muito grande quando a paciente tem um parente de primeiro grau envolvido. Então, isso mostra um padrão hereditário. E como é possível conviver melhor com a endometriose? Então, essa é a nossa grande questão, principalmente nesse mês de março, né? Porque a gente acha que a endometriose, o paciente hoje em dia, para quem já tem algum conhecimento, acha que endometriose, minha vida está acabada, eu não vou ter filho nunca mais, eu vou ter dor a vida inteira, e não é bem assim, né? O tratamento de dor é muito individualizado, cada paciente tem a sua dor específica, cada paciente responde de uma forma específica. Contudo, eu sempre falo isso nas consultas até. O tratamento da endometriose e da dor são coisas diferentes, tá? Porque tem paciente que, como a gente disse, não tem dor nenhuma, e você vai controlar. Quem tem dor, a gente tem que pensar, ginecologicamente falando, eu posso pensar em algum bloqueio hormonal, e aí vai ver qual é o bloqueio melhor, eu posso pensar em alguns casos da cirurgia, etc. Contudo, dor crônica, depois de muito tempo de dor, ela pode não responder somente a esses tratamentos, eu preciso de coisas a mais, tá? E aí, tudo que envolve o tratamento de dor crônica pode ser feito, deve ser feito na vida. E aí vai desde uma questão alimentar, com nutrientes específicos pró ou contra-inflamatório, a prática de atividade física regular, às vezes uma fisioterapia específica pélvica ou perineal. A gente tem toda a questão psicológica e psiquiátrica que pode ser ajudada também. Então, na verdade, cada paciente, de acordo com os sintomas, e mais do que isso, de acordo com a resposta dela aos tratamentos, podem exigir de nós tratamentos também múltiplos, que não é somente fazer uma pílula ou fazer uma cirurgia, que vão envolver todo o tratamento de dor crônica. Sabe aquela história de quando você amputa a perna de uma paciente por qualquer motivo, ela sente a dor no dedo que não existe mais? Lembra disso? A gente sempre ouviu isso, que é a dor fantástica. Por que existe isso? Porque centralmente na cabeça, a gente sabe que aquele dedo ali existe ainda para o cérebro, né? E a dor crônica é exatamente isso. Depois de tanto tempo de dor, a paciente fica com a dor automática aqui dentro. Então, você às vezes faz uma cirurgia linda, tira a doença toda, então bloqueia a paciente, ela nem menstrua mais durante meses e meses e meses, e a dor está aqui dentro ainda, porque dessensibilizar essa dor é muito mais complexo do que tirar às vezes, tá certo? Então, é isso que a gente tem que explicar à paciente, ela tem que comprar a ideia com a gente. Então, conviver com a dor é possível? Claro que sim. Amenizar a dor é possível? Claro que sim. Mas muitas coisas vão exigir da paciente uma fisioterapia específica, ela vai ter que praticar regularmente atividade física, vai ter que ter um controle de nutrição bem adequado, e são coisas que a paciente tem que aprender a conviver com isso. E além da dor física, tem uma grande dor emocional envolvida, né? Com certeza, porque você tem uma paciente que tem dor, menstrua, não consegue sair de casa, ela menstrua, não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas sociais dela, não consegue estudar, aí tem que ficar com bolsa de água quente na barriga todo mês. Essa dor que era só menstrual começou a ficar um mês inteiro todo dia. Eu tenho pacientes novas, mais jovens, com dor diária todo dia, que estão faltando faculdade, que trancam matrícula de faculdade, tudo isso. E assim, isso não pode, isso gera um impacto social, psicológico, emocional muito grande. E é isso que a gente tem que evitar. Tem que ter o diagnóstico precoce, e diagnóstico é uma coisa importante, que o Brasil ainda tem um atraso diagnóstico de média de 7 anos, mas demora às vezes até 7 a 10 anos para fazer o diagnóstico. Então você perdeu 7 a 10 anos de tratamento possível para o paciente. Então foram 7 a 10 anos de vida perdida, de dor, de tudo que a gente tem que tentar evitar acontecer, tá certo? Então o impacto emocional pela dor ou pela infertilidade, que também impacta demais, paciente com dificuldade de gravidez, já fez vários tratamentos, não resolveu, etc. Isso tem que ser sempre visto, e por isso muitos pacientes exigem o acompanhamento psicológico / psiquiátrico em conjunto. Por isso é tão importante um acompanhamento ginecológico muito cedo, né, na vida da mulher. Exatamente. Sempre eu ouço essa pergunta, né? Qual é a idade que a menina tem que procurar o ginecologista? É difícil essa resposta, porque não tem isso escrito em lugar nenhum. Eu oriento sempre que, pelo menos aquela menina que está começando a ter aqueles desenvolvimentos puberais, né? Ou desenvolveu a mama, ou pelo puberal, ou menstruou a primeira vez, que seja, está naquela fase puberal ali. Eu acho sempre importante uma consulta do ginecologista. Existem até áreas da ginecologia que trabalham só com a parte infanto-puberal, que a gente chama, tá? Porque a gente precisa, na verdade, orientar a paciente. Primeiro, não pode também demonizar a menstruação, senão daqui a pouco começa um monte de menina a achar que a menstruação é a pior coisa do mundo, ficam com o preconceito delas mesmas, ficam com vergonha. Isso não pode acontecer. Menstruação é um processo fisiológico que toda mulher vai passar na vida dela, ponto. Tá? Contudo, tem mulheres que a menstruação se torna algo muito ruim, porque tem dor, é a dor incapacitante. Então, essa especificamente tem que ser orientada. Então, acho que pegar uma menina naquela fase pré-puberal ou puberal imediato, depois de menstruar a primeira vez, que seja,
Acho bem importante uma consulta ginecológica para explicar para ela tudo que está acontecendo com o organismo dela e o que significa aquilo, para ela entender que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, contudo, tem que ficar atento a alguns sintomas que podem acontecer de dor. E você fez uma série de lives, né, ao longo aí de março, com pessoas, né, com celebridades, Isabela Santoni, Thais Belchior. É importante essa aproximação e esse acolhimento para as mulheres? Como é que foram as lives? Poxa, as lives foram ótimas, a gente acha muito importante. A gente fez lives tanto técnicas, ou seja, com profissionais da saúde, fizemos com a nutricionista da equipe, fizemos com a fisioterapeuta, mas também a gente fez com atrizes, que são atrizes que contam as histórias reais dela, né? Porque são atrizes que têm a doença, acompanham a doença, estão convivendo bem com a doença, então, assim, você deixa a doença mais personificada, né? Você pega aquela paciente que, coitada, tá perdida, tem dor e vai em vários médicos e falam que é normal, vai na família dela e fala que dor é normal, que ela tem que ter dor, e quando ela ouve diferente, principalmente de celebridades, pessoas que têm um acesso muito maior, uma entrada muito maior publicamente falando, isso é uma coisa muito melhor até pra gente conseguir divulgar a doença, porque ela vai olhar, poxa, aquela atriz que está ali, né, o tempo todo na TV, aparecendo na rede social, aquilo tudo, ela também sofre disso. E ela está controlando, ela fez o diagnóstico. Então, isso pode ser o meu problema também. Então é muito importante esse engajamento das celebridades em geral, seja atrizes, seja, né, pessoas da rede social, seja, na verdade, cantoras, e assim vai, né, porque a gente tem essa entrada muito mais fácil no público. E geralmente é o público mais jovem, realmente, que é o público que tem a doença, tá certo? Então foram excelentes as lives, porque as pessoas contaram a sua versão, contaram quanto também demoraram o diagnóstico, contaram que estão tratando e que estão muito melhores de qualidade de vida hoje, porque é possível viver bem com a doença. A Larissa Manoela também esteve, né, com vocês em outros anos, né, também falando da doença. Sim, a Larissa Manoela também esteve. A gente está até combinando, deve ter uma live agora, dia 27 ou 28 de março, com ela, inclusive, tá? Que a gente se falou ontem, tá? Porque ela foi também paciente, agora acompanha também São Paulo, aquilo tudo. Poxa, é uma menina super engajada, né, com essa questão social da endometriose, porque ela também teve a questão de dores e foi um pouco negligenciada no início. Aquilo tudo que a gente sabe, né, em relação à dor ser normal, e ela está em tratamento, tem uma boa qualidade de vida, ela é super ativa, trabalha pra caramba, grava pra caramba, então a gente sabe que quanto mais ativa a paciente, mais a dor impacta a qualidade de vida dela. Então ela também participou, ela foi a madrinha da nossa campanha do ano passado, esse ano é a Isabela, certo? E, contudo, ela segue ainda ajudando a gente nessa questão do engajamento. A gente vai fazer até uma live com ela no final do mês. Por que no final do mês até? Porque não é só o mês de março que tem que falar da doença. A doença existe todos os meses do ano. Então, na verdade, é meio que para as pessoas entenderem que tem que continuar sendo falado sobre isso, independente do mês que a gente está vivendo, né? E a sua família possui o Instituto CRISP, né, que é especializado no tratamento cirúrgico da endometriose. Fala um pouquinho desse trabalho do Instituto. O Instituto meu pai fundou lá atrás. Inicialmente era basicamente um consultório que a gente atendia as pacientes cirúrgicas ou não, né? Isso foi crescendo de duas frentes. Primeiro, na parte do ensino. A gente tem hoje em dia uma vertente do ensino muito grande, voltada à parte cirúrgica realmente. A gente forma cirurgiões ginecológicos durante muitos anos, isso vem acontecendo, certo? E tem também essa parte toda social que envolve, que são as campanhas da endometriose. A gente já fez campanhas físicas em vários lugares, no metrô do Rio, já fez no Inmetro. Eu lembro que eu fui em vários lugares já com os folders, etc. Foi bem interessante. A gente faz palestras em vários lugares também. Já fizemos no Forte de Copacabana. Tem vários lugares que a gente faz palestras sobre endometriose. Então, a gente tem esse instituto, que ele é realmente vinculado à parte assistencial, que a gente chama. E o assistencial é atendimento e cirurgias e acompanhamento de pacientes com endometriose e doenças ginecológicas em geral. Mas hoje tem uma grande vertente, que é o do ensino, e principalmente o ensino de cirurgias ginecológicas avançadas, principalmente cirurgias de endometriose são cirurgias mais complexas, não é simples geralmente. Então a gente tem essa questão do ensino e tem a questão social toda que envolve de campanhas que são feitas de forma muito ativa e constante, inclusive em redes sociais, certo? Então, sim, esse
Instituto foi fundado tem mais de 20 anos e a gente dá seguimento com ele hoje em relação a todas as campanhas que a gente pode continuar fazendo. Parabéns! E deixa o contato, então, para as pessoas poderem assistir as lives, os próximos projetos. Beleza, então assim, a gente tem 2 redes sociais que são fortes, é a parte do ensino e a parte assistencial. Uma é o @Instituto CRISP, certo? Que a gente fala bastante da parte assistencial, cirurgias, acompanhamentos, etc. E a outra é o @Escola CRISP, que é vinculado mais ao ensino da gente, da nossa pós-graduação, etc. Acho que, poxa, ali você tem todas as informações que precisarem para seguirem a gente, para acompanharem as nossas campanhas, os nossos ensinos, tudo isso, entendeu? Acho que essas duas arrobas, né? Ou seja, são 2 Instagrams muito fortes hoje em dia nessa parte do engajamento social da doença, do ensino também e do assistencial. Eu estou o dia inteiro lá colocando coisas, casos clínicos, respondendo perguntas, boto o nosso dia a dia, estou a operar hoje, no caso da cirurgia. Acho que é bem interessante se puderem, né, acompanhar a gente está o dia inteiro botando coisas novas. Doutor Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. Agradeço também por ter cuidado de mim, né? Que eu tenho endometriose, eu tive uma endometriose brava, estava beirando ali a infertilidade. Vocês cuidaram de mim, eu fiz cirurgia com vocês e graças a isso eu tive uma filhinha linda. Então, muito obrigada pelo carinho, pelo profissionalismo de vocês, tá bom? Poxa, eu que agradeço. Como eu disse, é muito importante esse tipo de informação chegar a cada vez mais pessoas, isso é muito importante. E como eu disse, né, o mês de março é um mês muito simbólico, mas a gente tem que ficar sempre fazendo campanhas continuadas, certo? Porque é uma doença muito prevalente, não é aquela doença raríssima que uma pessoa em milhões vão ter, não, é uma a cada 10 mulheres, é muita gente, tá certo? Então, assim, agradeço demais esse convite, esse engajamento de vocês, né, falar sobre isso nesse mês que é muito importante, e foi uma honra a gente sempre cuidar e tudo isso de você também, em todo o processo que foi vivido. Estamos à disposição sempre também, tá bom? Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. E a gente volta já já. Vamos fazer só um intervalinho rápido.